Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, primeira semana de uma nova série do Alimento Diário, intitulada A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação, as Epístolas de João e de Pedro. O título desse primeiro volume é Chegou a Hora de Deus Governar a Terra. O título da primeira semana, Reinarão em Vida por meio de Jesus Cristo. O título desta sexta-feira, Andar no Amor e na Verdade. E o versículo, João 17:17, que diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, dia após dia. Mesmo ainda que sejamos tão incrédulos, tão teimosos, dia após dia, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos suprido com a Tua Palavra, nos santificado na verdade. A Tua Palavra tem fluído para nós como um rio de água viva, enchendo-nos com a Tua vida, mudando a nossa constituição, mudando a nossa pessoa, nos fazendo andar na verdade e ser santificados pela verdade. Por isso, cada vez mais, Senhor, nós queremos mergulhar, imergir na Tua Palavra, fazer com que ela encha o nosso ser, para que nós andemos na verdade, para que seja algo natural, algo espontâneo, andar na verdade, andar no amor, andar no Espírito. Por isso, Senhor, nós sempre te agradecemos, te louvamos, te damos toda a glória e toda a honra por tudo que o Senhor tem feito. Isso não é obra de homem algum, nem mérito de homem algum. Isso vem de Ti, vem do Teu amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, essa semana do Alimento Diário tem muitas riquezas. Aconselho a todos que leiam diariamente, leiam com calma, lendo os versículos da Bíblia também, imergindo nessa palavra. Nós temos a imersão diária que nós fazemos e é sempre muito rica, e temos o alimento diário e, sobretudo, temos a Bíblia. Então, tudo isso nos leva até a Bíblia, nos leva a entender e andar na verdade. Então, é muito importante nós despendermos tempo ao ler a palavra, a Bíblia, ao fazer a imersão, ao ler o alimento diário. É muito importante, quanto mais tempo nós despendermos com as coisas espirituais, mais a vida cresce em nós. Por isso também é falado sobre a transcrição, sobre os gritos de guerra. São ferramentas para que a palavra entre em nós. Por quê? Porque aqui, no dia de hoje, tem um ponto que todos nós, irmãos, precisamos entender bem. Então eu vou começar lendo na página 16 o primeiro parágrafo e depois eu vou tocar nesse ponto. E é importante que todos nós entendamos bem. Primeiro parágrafo, página 16. O apóstolo Paulo morreu no ano 67 depois de Cristo. Quase um quarto de século depois, no ano 90, apareceram os escritos de João, que foram usados para combater a apostasia da igreja, remendar as redes rompidas e concluir toda a revelação divina. O Evangelho de João conclui os 4 evangelhos, suas epístolas concluem as epístolas dos apóstolos, e Apocalipse é o livro que conclui toda a Bíblia. Por isso, seu ministério é chamado de conclusivo. Com a rede rompida, muitos ensinamentos diferentes e heresias entraram na igreja, de modo que João se esforçou para fazê-la voltar a andar na verdade. Em 2 João, versículos 1, 2 e 4, ele diz: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A verdade, irmãos, todos nós precisamos entender, a verdade é a palavra de Deus. E a verdade, a palavra de Deus, ela nos santifica.
Quando fala nos santifica, quer dizer, ela nos separa de tudo aquilo que é comum e nos aproxima de Deus, porque só Deus é santo. Então, quando a gente tem aquela ideia de a pessoa santa é aquela pessoa certinha, que não faz nada de errado, isso é uma visão errada. Na verdade, a palavra santo, a ideia é algo separado, algo que não é comum a todas as outras coisas. Então, Deus é o único ser santo. Todas as outras coisas são comuns. Então, quanto mais nós somos santificados, mais nós nos parecemos com Deus, mais nós estamos cheios de Deus e mais nós nos apartamos das coisas do mundo, do comportamento do mundo, do falar do mundo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos o versículo: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nos santifica é a palavra de Deus. Agora, há uma diferença entre conhecer a verdade e andar na verdade. Conhecer a verdade não muda a sua vida. Agora, quando você anda na verdade, é porque essa verdade está constituída em você e mudou a sua vida. É por isso que nesse versículo João disse: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Veja, fixe essa palavra que permanece em nós e conosco estará para sempre. Quer dizer, é a sua verdade. Veja, quando eu estou falando a sua verdade, eu não quero dizer que a verdade é relativa, que cada um tem uma verdade, que a minha verdade é essa, a sua verdade. Não é isso. Eu repito, a verdade é a palavra de Deus. Em 3 João, versículo 3, João ele diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então eu vou explicar isso, que é o que nós vemos aqui no Alimento Diário. Você só pode andar em uma verdade, ou andar. Então a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é a verdade. Mas você só pode andar na verdade que é sua. Eu vou dar um exemplo. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala, por exemplo, sobre o perdão a outras pessoas. Então, todo cristão conhece essa palavra. Inclusive, aqueles que não são cristãos, eles sabem também que devem perdoar. Todos conhecem essa verdade. Agora, quantos cristãos há que não conseguem perdoar o seu irmão ou as pessoas da sua família que estão, ou as pessoas ao seu redor? Então, veja, quando uma verdade ela é sedimentada, constituída em você, ela passa a se tornar a sua verdade. Você ganhou isso. E aí você passa a andar nesse caminho. Então, se você ganhou essa verdade sobre o perdão, você nunca mais vai conseguir deixar de perdoar alguém. Você sempre vai andar nessa verdade. Em Hebreus, outro exemplo, em Hebreus a palavra diz o quê? Para nós não deixarmos de congregar como é costume de alguns. Entenda, isso é uma verdade, porque está na palavra. Então, se eu ganho essa verdade, se eu recebo essa palavra e essa palavra é sedimentada em mim, nunca mais eu deixo de me reunir, porque eu ganhei essa verdade. Então eu ando nessa verdade. As pessoas podem perguntar: por que você vai na reunião? Você pode, por exemplo, acompanhar de casa, tá no YouTube, mas você ganhou essa verdade. Então você dá testemunho da verdade que você ganhou. Todos nós damos testemunho da verdade que nós ganhamos. Uma pessoa que conhece a verdade sobre reunir, mas não se reúne, ela não está andando na verdade. Entenda isso. Agora, uma pessoa que conhece a verdade a respeito de perdão e de se reunir e que sempre perdoa, está sempre se congregando, reunindo, é uma pessoa que está andando na verdade. Então, entenda, a verdade é a palavra de Deus e ela nos santifica.
se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos estar santificados, separados de muitas coisas do mundo. O problema é que tem muitas coisas na palavra que nós só ganhamos na nossa mente. Você sabe a verdade, a doutrina, você conhece, mas você não quer andar na verdade. Eu já ouvi de irmãos dizendo assim, eu não vou partir o pão, ou eu não estou partindo o pão porque eu estou em divisão, eu estou brigado com um determinado irmão. Veja, você conhece a verdade que você não deve partir o pão se você estiver com algum problema, em divisão. Mas qual é o problema? Essa verdade só está na sua mente. Você deixar de partir o pão porque está com essa situação não é andar na verdade. Andar na verdade você tem toda a verdade. Não é deixar de partir o pão, mas resolver a situação para poder partir o pão, para não haver divisão, não haver falta de perdão com ninguém. E quando nós recebemos a palavra e andamos na verdade, irmãos, o que é dispensado a nós? O amor de Deus. Porque muitos cristãos não conseguem amar porque a verdade está apenas na mente, no conhecimento. Não se tornou a sua verdade. Entende? Você não tomou posse dela de forma que você ande por ela. Ninguém anda em algo que não tomou posse. E por isso, irmãos, para que a verdade, a palavra Logos chegue até nós de maneira correta, com o ensinamento correto, é que Deus levanta homens, os seus canais, para falar a sua palavra de maneira correta, de maneira que essa palavra nos santifique, de maneira que essa palavra chegue até nós e nós possamos tomar posse dela. Então, na época do apóstolo João, que o apóstolo João escreveu, as suas epístolas, depois do livro de Apocalipse, era uma época em que muitas heresias e muitas distorções da verdade estavam entrando na igreja. E aí as pessoas aceitavam essas distorções, essas heresias e passavam a andar por elas. E isso distanciava as pessoas da palavra saudável, do ensinamento dos apóstolos. E ali também havia pessoas, e isso é em todos os momentos da história. Hoje, vai haver amanhã, já houve lá atrás, havia pessoas que queriam utilizar a igreja para proveito próprio, com pessoas como Diótrefes. Esse Diótrefes, ele não deixava que a palavra do apóstolo João chegasse à igreja, chegasse aos irmãos, porque ele queria a primazia. Ele queria que a figura dele fosse a pessoa que daria a direção para a igreja, mas ele não foi escolhido para isso. Eu sempre bato nesse ponto, irmãos. Nós precisamos aprender a ver a escolha de Deus e a respeitá-la. Eu vou finalizar nessa parte, lendo aqui na página 17, a partir do 2º parágrafo. Veja só. Na época de João, as igrejas já estavam dispersas. Com o objetivo de fazê-las andar na verdade, ele enviou seus cooperadores para alinhá-las, levando a pura palavra de Deus para afastá-las de outros ensinamentos. Infelizmente, naquele tempo, a situação já estava deteriorada e os cooperadores de João não foram recebidos. Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os demais, não só não os acolheu, como também impediu outros de fazê-lo, expulsando-os da igreja. Isso está em 3 João, versículos 9 e 10. Essa situação demonstra que na época de João não mais havia apreço pela palavra. O inimigo deu um tiro e acertou o canal que transmitia a palavra saudável para a igreja. Cortando o suprimento da palavra, Satanás impediu o fornecimento de vida e eliminou o governo de Deus. Dessa forma, a igreja deixou de fazer a obra de Deus. Por isso, João escreveu seu evangelho, mostrando que a única solução para o homem é receber a vida de Deus e ser governado por ela. O evangelho de João, entretanto, evidencia a dificuldade do homem em crer que Jesus era o enviado de Deus. Bastava que os judeus crescem em Jesus e em sua palavra para receber a vida eterna, mas eles o rejeitaram. Amado leitor, o inimigo de Deus não mudou de estratégia. Ele continua tentando lançar dúvidas em nossa mente a fim de nos levar a duvidar da palavra que vem pelo canal de Deus e assim não receber vida.
Ele quer separar-nos do governo da vida e manter-nos encarcerados neste mundo sistematizado. Resistamos firmes à sua estratégia. Creiamos na palavra que realiza a obra de Deus. Então veja, irmãos, essas coisas para nós têm que estar muito claras. Então Deus está trabalhando para que nós sejamos santificados pela palavra. E é por isso que Ele levanta os seus canais, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, enfim, para que essa palavra, para nos ajudar com que essa palavra seja sedimentada em nós, concretada, constituída em nós, porque uma vez que a verdade é constituída em você, uma vez que você ganha a verdade, você passa a andar na verdade. E quando você passa a andar na verdade, flui para você o amor de Deus. Do contrário, você vai ser alguém cheio de conhecimento, mas que não consegue andar na verdade. Pelo contrário, você acaba se tornando uma pessoa que tem tanto conhecimento que você vai distorcendo a verdade para que ela se alinhe à sua forma de viver e não você se alinhe à verdade, entende? Então, há muitos cristãos que andam por esse caminho. Quando o Senhor voltar, tudo vai ser restabelecido. E esses que não estão andando no caminho da verdade, infelizmente, naquele momento, no tribunal de Cristo, o destino, como a gente vê principalmente no Evangelho de Mateus, vai ser choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que estão no caminho de Filadélfia, que amam a palavra, invocam o nome do Senhor, são fracos e sabem disso, por isso dependem do Senhor e da palavra para servi-lo, esses, o que o Senhor diz? Guarda a tua coroa, para que ninguém tome. Então esses, se conservarem a coroa, vão ter galardão. E é nesse caminho que nós precisamos andar, no caminho da verdade, sendo santificados cada dia pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.